Muito obrigado. Sou professor, mestre, doutor, a gente pode dispensar aqui. Cumprimento a ABS, a pessoa do seu presidente, todos os senhores presentes. Explico que o tema, aqui está um pouco diferente aqui só, mas tem alguns itens que eu vou mostrar nos slides. Outros eu vou falar diretamente para vossas senhorias e pretendo contar um pouco como foi celebrado o contrato aqui da Sabesp com o Estado e o município de São Paulo. Então, esse foi um trabalho que a FPCAF assessorou a Sabesp nesse processo. O meu papel foi de atuar na parte do modelo de negócio, nas questões econômico-financeiras institucionais do contrato. Então, o arranjo do contrato que foi feito, eu tenho uma responsabilidade por uma parte expressiva do que está desenhado, para o bem e para o mal. Espero que seja mais para o bem. Esse contrato foi resultado de uma história, de uma batalha aí de muitos anos da Sabesp para ter reconhecido a sua atuação na prefeitura, no âmbito da capital, tanto pelo município quanto pelo Estado de São Paulo. Esse reconhecimento é absolutamente primordial para ter um serviço com custos módicos. Quem analisa a capacidade de captação de recursos da Sabesp, o custo de capital dela e verifica as possibilidades de investimento que ela faz exclusivamente com receitas tarifárias, percebe a importância que tem isso. Se a gente faz uma decomposição do custo do saneamento básico, a gente vai ver que uma parte altamente relevante decorre dessa institucionalidade. A ausência de um contrato desse, ou se fosse tão relevante assim, ela não teria conseguido fazer tudo o que fez sem um contrato, mas basta verificar o comportamento da Sabesp, das ações da Sabesp, quando esse contrato foi celebrado. Então, o quanto foi possível reduzir ainda o custo de capital da expansão do serviço de saneamento. Então, a institucionalidade, para fins econômico-financeiros, para fins negociais, é uma coisa absolutamente crucial. Ela provavelmente é capaz de majorar em 20%, 30%, o que você precisaria de recursos públicos e dos usuários para fazer o serviço, se não tivesse uma institucionalidade bem feita. Então, o foco principal da nossa atuação nessa assessoria Sabesp foi tentar buscar uma regulamentação contratual que fosse coerente com o que estava por vir, que a Arcesp, Dr. Hugo, presente aqui, fez nos últimos anos em termos de regulação tarifária, e que está ainda em finalização, mas que todos esperamos aí que seja finalizado a contento. E para terminar de entregar os frutos que a sociedade exige hoje e merece. Então, o ponto de partida da assessoria para a Sabesp envolveu identificar, no setor de utilities de rede, um modelo de regulação tarifária que com o tempo, ficou com muito pouco espaço para fazer alguma coisa diferente, para inventar a roda. O que a Arcesp está fazendo de uma forma muito perfeccionista, muito adequada, é uma evolução do que se fez no âmbito da ANEEL com as distribuidoras de energia elétrica no Brasil, que conseguem fazer um financiamento ou de outras atividades da própria Arcesp, alguns anos de execução da Comgás. E essa postura de buscar algum modelo coerente é absolutamente primordial para se conseguir os recursos, realizar os investimentos e entregar um serviço com tarifa módica. No caso da Sabesp, em grandes números, vamos supor assim, que ela tenha
15 bilhões de ativos, ou 20 bilhões, provavelmente. Se o custo de capital dela for 1% maior, precisa de 200 milhões a mais por ano. Se for 2%, 400 milhões. Então, isso não sei quanto está a receita da Sabesp, mas é expressivo, provavelmente mais que 5% da receita da Sabesp. Então, cada percentual de modificação nessa taxa de retorno que a Sabesp precisa para conseguir captar recursos, implica numa penalização do usuário muito forte, 5 vezes mais. Então, o esforço da sociedade, o esforço dos governantes, deveria ser no sentido de conseguir, em primeiro lugar, um custo de capital mais baixo possível para as operadoras de serviço de saneamento básico. Em segundo lugar, em primeiro, tudo junto, mas o custo eficiente nos custos que as empresas operam, a um menor preço possível, com eficiência e qualidade no serviço. O custo de capital é capaz de gerar um dano muito maior. Se a gente pegar o custo de capital que foi celebrado na década de 90 com concessionárias de rodovia ou de energia elétrica, imaginar 20%, 12% superior ao que a Arcesp definiu como custo médio ponderado de capital para a Sabesp, isso significa aumentar a tarifa da Sabesp provavelmente em 25%, entre 30% e 50%. E isso retira, naturalmente, a sociedade vai reclamar, vai ter menos dinheiro, não vai investir, não vai ter universalização. Então, o contrato que foi feito com a Sabesp teve como pilar e principal preocupação resolver essa insegurança que a companhia sofria, sem o que não tem condições de expandir e de fazer uma universalização a preços justos. Pode-se fazer? Pode, com recurso fiscal ou com tarifas não módicas. Então, o peso da caneta do governante é altamente prejudicial ou benéfico à atuação da operadora de saneamento básico. Pois bem, esse é um ponto da busca que a gente tentou resolver. O que isso significou? Que a gente sugeriu que, e a Sabesp conseguiu implantar isso, uma modificação de um sistema de tier fixa ou de qualquer coisa para um sistema de revisões tarifárias periódicas que vão de tempos em tempos verificar o custo eficiente do capital, da operação, os riscos, a demanda, as projeções demográficas e tudo mais que afeta o custo da tarifa e definir uma tarifa. Isso é o que o contrato prevê. O núcleo duro desse contrato, ele assegura isso. Como o professor Alaor colocou aqui hoje cedo, o saneamento básico não surge do contrato. E se a Sabesp se o Estado de São Paulo estava operando o sistema de saneamento básico da capital desde 1875, sem contrato, significa que para a água sair da torneira o contrato não é essencial. O contrato é essencial para a água sair com preços adequados, com regras claras, com o usuário tendo condições de saber quanto ele paga, qual o direito dele, a companhia saber o direito dela e o Estado saber o que ele pode exigir e o que ele não pode exigir. Mas para fazer o sistema funcionar não precisa de contrato. Pode ser um DAI, pode ser uma autarquia, pode ser qualquer outra coisa. Mas para funcionar de forma eficiente, esse contrato é útil. Então, o que a gente tinha que resolver, que a Sabesp tinha que resolver, junto com o Estado e o município, para fazer esse acordo? Eu tinha que resolver todas, na medida do possível, o maior número das questões institucionais não resolvidas, inclusive essa própria insegurança jurídica até a saída da ação do Supremo, que pairavam sobre o sistema de saneamento. Eu acho que teve um item absolutamente crucial para se alcançar o acordo, que foi a disposição dos governantes da Sabesp de alcançar esse acordo. Essa percepção de que o acordo era bom para o usuário, para a sociedade, para a Sabesp, foi alcançada.
Eu acho que isso foi alcançado de uma forma muito plena, que com a mudança de governo no estado, na Prefeitura de São Paulo, não se fala, não tem qualquer ameaça à atuação da Sabesp em termos de rompimento de contrato, de crítica ao contrato, etc. Então, foi feito de uma forma séria, capaz de gerar um convencimento razoável de que era o que tinha que ser feito. Mas tem um segundo elemento, também que foi importante. Porque na hora que você desce aos detalhes, alcançar 90 cláusulas, acordo quanto a 90 cláusulas não é fácil. E eu acho que teve uma estratégia, uma visão, a partir da gestão compartilhada, que facilitou um pouco isso. O contrato não tem nenhuma cláusula que diz sobre direitos, ativos, patrimônio, crédito, principalmente o convênio de cooperação técnica. Ele compartilhou as responsabilidades entre o Estado e a Prefeitura. Não foi um compartilhamento do direito do sistema, não foi um compartilhamento do quem pode vender o sistema de saneamento básico da capital e, eventualmente, arrecadar recursos. Foi um compartilhamento das responsabilidades para a universalização do sistema do serviço de saneamento básico na região metropolitana de São Paulo. Quando você coloca isso em termos de compartilhamento de responsabilidade, eu acredito que a chance de ter um acordo é muito maior do que se fosse para ratear eventual superávit da prestação de serviço, que deixou de existir. Porque o regulamento econômico-financeiro do contrato, a regra econômico-financeira, não permite que a Sabesp tenha um ganho injusto a ser partilhado. Então, o que vale o contrato? Ele vale zero. A proposta da Sabesp anexa ao contrato tem um valor presente líquido de zero. Porque o que tem que ser alcançado é a justa remuneração exclusivamente do que ela investir. E só do que ela investir no serviço, na atividade operacional. Daí o papel da Arcesp, que começa a regulamentar o limite de ociosidade que ela vai remunerar, o custo de capital que ela vai fazer, o valor do investimento, o que é um investimento prudente, eficiente, etc. Então, a Sabesp não pode ser vista como uma empresa que tem um ganho acima do merecido. O ideal é que o ganho dela seja a justa remuneração dos seus acionistas, do que se colocou no capital da Sabesp. 50% o governo de São Paulo e 50% milhares de pessoas no Brasil e no exterior. 25% desse restante, mais ou menos, era assim no Brasil, 25% no exterior. Então, quando você vê a posição do acionista da Sabesp, também é uma situação de um direito difuso, de uma proteção, de uma quantidade incalculável aí de pessoas, que todo dia está mudando, as pessoas estão comprando e vendendo, alguns acionistas são fundos de pensão, que isso gera reflexo em aposentadoria das pessoas. Então, nessa lógica, nesse sistema, a remuneração da Sabesp tem que ser a justa, não mais nem menos que a justa. Então, não tem valor, não sobra valor. Daí porque a questão que foi colocada aqui do 7,5% do encargo é uma questão importantíssima para a Sabesp. Não tem espaço na tarifa, na conta, para apropriar 7,5% da receita bruta da Sabesp na capital. Menos impostos. Não tem espaço, não tem de onde tirar esse dinheiro. Esse dinheiro sai de expropriação do acionista. Do Estado de São Paulo, 25% de brasileiros, 25% de pessoas no exterior. Daí porque está correta a Arcesp em falar isso tem que ser reconhecido como encargo. Por quê que podia ser um encargo? Porque o contrato previu que esse valor é para o município de São Paulo fazer ações que são essenciais para que o saneamento básico exista. Então, não foi um contrato que pode ser repetido em qualquer outra cidade. Se pegar o município de Jundiaí, esse contrato não serve. O município de Jundiaí tem 98%, 99% universalizado. Esse contrato serve
para o município da capital. Serve para quando a receita tarifária para a Sabesp, na capital, na região metropolitana de São Paulo, serve para uma situação que a receita tarifária é suficiente para financiar a universalização, os custos mais relevantes da universalização. Serve para quando isso ainda é possível complementar um pouquinho dos recursos que a prefeitura precisa. O que a prefeitura recebe dos 7,5% também é um valor justo. O gasto que a prefeitura tem, além desses recursos, para fazer a urbanização de favelas, redirecionamento das vias públicas nesses lugares, porque depois a gente aprendeu com a Sabesp nesse período, com o Andrighetti, que está aqui, que trabalha com a iRoad, que você tem que afastar as pessoas do córrego, cuidar do córrego, afasta as casas, depois coloca a coletora de esgoto. Então, nas conversas com a prefeitura e com o Estado de São Paulo, às vezes surgiam questões do tipo, não importa se urbanizou ou não, faz por túnel, passa a coletora de esgoto debaixo da casa dos outros. E os engenheiros da Sabesp quase que pulavam do prédio, falavam, como que eu vou passar uma coletora de esgoto debaixo da casa de alguém? Se isso arrebenta, vai matar as crianças? Então, você tem uma lógica, uma articulação que foi feita, tudo isso casado, proporcional, medido, para que dê certo, para que a soma dos esforços do Estado de São Paulo, da Prefeitura, da Sabesp, levem à universalização do serviço de saneamento básico. E, na parte econômico-financeira, essa conta se fecha na tarifa justa que a Sabesp tem que ter. Essa divisão de responsabilidades implicava, por exemplo, em questões como o seguinte: quem desapropria para fazer a estação de tratamento de água fora do município, fora da capital? O prefeito de São Paulo pode desapropriar? Não. O prefeito de São Paulo é capaz de assegurar o saneamento básico da capital? Não. O Estado de São Paulo é capaz de assegurar a ligação de todas as residências de São Paulo à Sabesp? Também não é. Porque quem tem um cadastro de residências é a prefeitura. O Estado de São Paulo, acho que nem tem esse cadastro. Então, não tem como saber do universo de residências existentes quais que estão conectadas. Então, a gente começou a tratar todas essas responsabilidades para assegurar, de colaborar com a Sabesp na execução dos serviços de saneamento, na universalização, e as coisas foram se resolvendo. A maioria das questões eram questões óbvias. Então, eu acredito que esse contrato ele permitiu essa experiência. Mais importante do que o resultado é a forma como ela foi alcançada. Um processo amplo de negociação, de repartição dessas responsabilidades, de criação de alguns arranjos institucionais para que essas responsabilidades fossem exercidas no momento certo, na hora certa, por cada um dos responsáveis, e que, com isso, o fruto final disso fosse serviço de saneamento, seja um serviço de saneamento bem feito e as ações organizadas no tempo. Então, tem um comitê gestor para articular os investimentos. Por quê? Porque a Prefeitura de São Paulo nos mostrou que ela tinha um plano de urbanizar 1.200 favelas, ocupações irregulares na cidade de São Paulo. Ou era 1.200, eu acho. 600 mil pessoas, no horizonte de 8 anos, 7 anos. E a Sabesp fez o seu plano de investimentos preparado para isso. Não é para fazer a colocação da coletora de esgotos no lugar que a prefeitura não está cuidando no tempo. Tem que ser articulado. Tem que ser, vou urbanizar esse bairro, passa a coletora de esgoto, faz a água chegar, faz tudo, vai resolvendo desse jeito. Principalmente o esgoto, né? Que a água chega mais facilmente aí na ponta. Então, a gente foi resolvendo isso. Só que o comitê gestor é capaz de resolver isso sozinho? Não. Se entendeu
que tinha que ter, além do comitê gestor, uma comissão para um detalhamento mais, com reuniões mensais, para fazer isso todo mês. Olha, atrasei aqui a urbanização do bairro tal, então a Sabesp tem que postergar o seu investimento. Já que atrasou esse, vamos fazer esse outro nesse momento. Está perfeito? Não está perfeito. Quanto tempo vai demorar para isso funcionar? Vai demorar alguns anos. A Prefeitura, o Estado, a Sabesp estão aprendendo a fazer isso. Mas o caminho institucional foi preparado nessa direção. Então, acho que essas são as principais questões do contrato. Em outra ocasião, após a celebração do contrato, a gente tentou, a partir dele, verificar algumas diretrizes, algumas recomendações que seriam desejáveis para caminhar nessa direção, inclusive com os demais contratos. Hoje, acho que a Sabesp já celebrou 2 dezenas de outros contratos praticamente idênticos. Então, ao invés de se buscar uma inclusão forçada dos municípios, de se esperar uma criação forçada das regiões metropolitanas fortes, com essa garantia que o Supremo deu, a Sabesp buscou o consenso com municípios, e já conseguiu, acho que o Paulo deve apresentar isso aí, mas 2 dezenas dos municípios. Então, o que são questões aqui mais ou menos importantes? Não vou passar em todas, que tem não vai dar tempo. Mas tem que se respeitar o papel de cada um. Quem é titular? O Estado, a Prefeitura. No contrato, não diz quem é titular. O contrato, ele previu, por exemplo, e talvez isso seja uma questão que ainda prevaleça, vocês viram a discussão aqui, quem é o titular na região metropolitana? Não se sabe ainda. O que o contrato previu? Que a Prefeitura e o Estado, independentemente de quem venha a ser definido como titular, está delegando para a Sabesp. Não importa quem está. Falou, não, nós dois aqui estamos disputando, então nós dois concedemos juntos a Sabesp. Chama contrato de programa ou chama contrato de concessão? Não está escrito. Chama contrato de prestação de serviço. Vamos parar por causa do nome do contrato? Não. Toca a vida. Hoje mudou alguma coisa? Creio que não. Vocês vão esperar as regiões metropolitanas serem criadas para começar a fazer o saneamento básico? Espero que não. Isso é um processo que vai demorar algumas décadas para estar institucionalizado e estar preparado. Depois tem que fazer concurso, tem que estudar, fazer audiência pública, chamar a sociedade para discutir, e milhares de ações. Isso não é uma coisa que surge do dia para a noite. O que mais? É um contrato para quem reverte os bens. Reverte para quem for o titular no final do contrato. Quem for o titular, inclusive, se quiser o serviço antes, está previsto no contrato. Se o Supremo definir quem é o titular, se criar a região metropolitana, e o Estado e o município alterarem de comum acordo o convênio com a Sabesp para transferir atribuições que foram transferidas à Arcesp, por exemplo, para uma autoridade metropolitana. E essa autoridade quiser encampar os serviços e fazer uma nova concessão, ou fazer a exploração direta, ela pode. O contrato diz que pode. Tem que pagar a indenização. Quem? Quem for o titular. Paga para a Sabesp os 20 bilhões, devolve o dinheiro para os acionistas, 30 bilhões, devolve os recursos para o acionista, passa a régua na conta e toca adiante. E enquanto não for definido o titular, se acabar o contrato, chegar a 30 anos, não tem titular. Aí tem uma regra de transição para essa indenização. O que é importante é que a Sabesp não tem funções de titular. Ou as funções do titular estão com a Arcesp, ou as funções do titular estão com o comitê gestor, no qual a Prefeitura e o Estado têm assento e têm regras para a deliberação das questões que interessam aos titulares. Não são da Sabesp. A Sabesp é prestadora de serviço contratada pelos mandatários da Prefeitura e do Estado de São Paulo. Isso eu acho que é o mais importante aqui. Então, quanto ao atendimento,
você tem que foi dito aqui mais cedo, pelo professor Gaur, pelo professor Ricardo, necessidade de articulação dos investimentos. Não tem como pensar no saneamento básico sem pensar na urbanização, na habitação, na saúde, nos recursos hídricos. Quanto às metas de universalização, não é trivial. Não se faz isso por vontade política. Se faz isso por soma de esforços monstruosos do Estado, do município e da Sabesp. A meta é resultado, não é desejo. É resultado de um planejamento responsável, portanto, tem que ter função de poder mudar a meta. O comitê gestor vai se reunir até 2014 para verificar tudo que foi feito, o que faltou, o que fez a mais e redesenhar essas metas para os próximos anos. Isso aqui é para vocês terem uma ideia do que está no contrato de São Paulo. Essa daqui é uma meta de construção de 600 mil ligações de esgoto. É muita coisa que tem que ser feito. Isso, o contrato tem cláusulas para gerir isso, para jogar um pouco para frente, para antecipar, mas não é trivial. Isso aqui a gente deve ser alguns bilhões de reais que implica executar esse programa. Recomendação nossa, tem que ter uma base de dados das moradias sem esgoto. Isso é uma coisa simples de ser feito, fazer um cadastro dos usuários da região metropolitana de São Paulo que não tem esgoto. Põe no site e informa. Prefeitura, esse aqui já urbanizei o bairro, pode conectar a Sabesp. Aí a Sabesp vai lá e conecta. Aí se alguém perguntar por que essa casa está sem esgoto, você sabe se é falta da responsabilidade da Prefeitura, da Sabesp, do Estado, que não resolveu alguma coisa de recursos hídricos, tem que dar transparência para isso. Essa transparência seria o maior benefício seria o principal elemento, eu acho que, de assegurar essa universalização. Compatibilização de investimentos de rede de distribuição e coleta. Isso aqui, o papel da Prefeitura é essencial. A Sabesp tem muito pouca capacidade de intervenção nisso. É pouco provável que a Sabesp não consegue entrar numa favela e executar a coleta de esgoto completa como tem que ser feita. E a Prefeitura tem um plano de urbanizar essa favela. Então não faz sentido também implantar o esgoto por 2 anos, daqui 2 anos urbaniza a favela e faz tudo de novo. Porque vai gastar 2 vezes os recursos. Então essa articulação, no âmbito da distribuição e coleta, significa planos de urbanização a cargo da Prefeitura, a cargo do Estado, da CDHU, de quem for, com os planos da Sabesp. Isso daí depende de muita transpiração. Rede de distribuição da Sabesp está sendo regulada, tem um plano de investimento, ela deve ter os meios de se defender se, por um acaso, ela não realizar um investimento por fato que é alheio à sua vontade. Flexibilidade nos acordos com os encargos. Acho que, à luz na sequência do que definiu o Arcesp, tem que verificar cada caso, não é todo lugar que você vai criar um percentual de 7,5%, como foi para a capital. Isso é altamente complexo. O município de São Paulo era subsidiador do sistema, tinham motivos para que a Sabesp contribuísse com razões econômicas por trás disso. Tudo que foi feito no contrato foi no sentido de melhorar a alocação de recursos, melhorar, nesse caso, por exemplo, reduzir subsídios cruzados, foi tudo no sentido de uma desejável, que está coerente com o que a Arcesp coloca, vou estudar os subsídios, a longo prazo temos que acabar com o subsídio, esse 7,5% vai nessa linha. São Paulo não virou subsidiado e nem deixou de ser subsidiador.
se tudo acontecer como planejado, é uma medida justa para São Paulo o 7,5 e justo para a Sabesp colocar o 7,5 na tarifa, receber e ter o dinheiro para pagar para ajudar São Paulo a fazer as metas audaciosas aí de atendimento da urbanização da cidade, etc. Mas não dá para pegar um município altamente deficitário e falar, coloca o 7,5. Por quê? Porque não tem dinheiro. Porque mesmo que cobrada, vai ter que... Essa conta não é tão simples. Você tem uma série de questões altamente complexas. Então, a Sabesp precisa, junto com os municípios, com a Arcesp, encontrar uma forma flexível disso. Ou qualquer outro lugar, outra região metropolitana. Eu acho que o papel, não da Sabesp, mas das concessionárias em geral, que tem um quadro de engenheiros, não é o caso da capital de São Paulo, mas no caso de outras cidades, que as companhias estaduais de saneamento deveriam colaborar com os municípios na elaboração dos planos de saneamento, de habitação, de urbanização. E há realidades muito complexas, não é sempre tão como a capital de São Paulo, que consegue ter planos, como dizia o Andriguete, o Haroldo, chegar lá com os engenheiros, abrir as plantas e verificar onde que vai fazer, qual que é a melhor solução técnica, como que vai organizar. A realidade de outros municípios é muito diferente. E muitas vezes a companhia estadual de saneamento ou a companhia de saneamento tem mais condições que os municípios de fazer um estudo sobre uma solução de um bairro. Então, isso aqui é uma sugestão nossa de que haja que talvez seja interessante pegar uma externalidade, um encargo, alguma coisa, e ajudar uma prefeitura que não tem meios a fazer dar um passo adiante nessa institucionalização. Isso aqui é um tema muito relevante na região metropolitana, que o contrato de São Paulo previu. O sistema integrado tem que ser o necessário e o suficiente para atender toda a distribuição de água e toda a coleta de esgoto. Não é razoável que o planejamento seja diferente desse. O planejamento do sistema integrado tem que ser das estações de tratamento de água e de tratamento de esgoto, tem que ser resultado das redes. E não faz sentido você limitar a colocação de redes pela inexistência de um sistema integrado. Então, a gente tinha que ter uma regra dessa. Porque se tiver uma divergência no comitê gestor, Estado, município, fala, vou fazer uma estação de tratamento ou vou fazer a implantação da rede de esgoto no bairro tal? Prioridade tem que ser fazer a estação de tratamento de água. Não pode, no momento de crise, você paralisar alguma coisa nesse sentido. Então, você tinha que ter uma organização disso, tinha que ter. Então, o contrato tratou um pouquinho disso. Muito complexa a questão, mas não dá para, até que seja resolvida a questão do saneamento básico da região metropolitana, da implantação da região metropolitana, você tem dilemas complicados. Como que você permite que um município delibera sobre se vai ter estação de tratamento de água ou não, no investimento? O Estado tem que manter uma presença mais forte nesses investimentos de calibre, porque o Estado de São Paulo, a capital, consome 70% da água da cidade e usa todos os sistemas de tratamento. Mas não tem nenhum outro município, provavelmente, que utiliza de todos os sistemas de tratamento que a Sabesp tem para atender a região metropolitana. Então, como você articula essa questão? Isso é um tópico relevante para uma futura região metropolitana de São Paulo, porque isso é um dos itens mais difíceis de serem resolvidos contrato a contrato. Então, por enquanto, até que se tenha uma autoridade constituída e com
um respaldo para falar, eu tomo conta dessa responsabilidade, eu acho que o governador não entrega esse poder decisório para outra pessoa, que ele está colocando em jogo o atendimento de água de 20 milhões de habitantes, como o professor Agaor colocou. Então, não é uma coisa trivial essa briga municipalista versus o regionalista, vamos chamar assim. Não é assim, entrega a chave do planejamento. E se o indivíduo falar, não, vou fazer rede de distribuição de água e não investir na produção de água da outra cidade? Então, não é uma coisa simples. Esse é um ponto complicado. No caso da Prefeitura de São Paulo, foi muito mais fácil, porque a Prefeitura de São Paulo é consumidora em todos os sistemas. Então, qualquer sistema que faltar água, o prefeito sofre tanto quanto o governador. Mas no caso dessa articulação regional com 36 municípios, esse é um ponto crítico. Depois, o planejamento dos serviços é de responsabilidade do Estado e do município. Isso aqui eu já falei. Você tem duas articulações aí. Você tem uma articulação intrasetorial, que é o planejamento do sistema de distribuição, com os sistemas de produção e sistema de coleta, com o sistema de tratamento. E você tem o planejamento intersetorial. É toda uma questão complexa. Vou passar mais rápido. Operação plena. Aqui em São Paulo tem... Operação plena é mais fácil resolver. Agora, você tem toda a questão dos municípios que são atendidos no atacado. Então, a nossa recomendação para o governo de São Paulo, não acatado, é que fizesse uma solução muito mais radical. Tal como o indivíduo não tem o direito de desligar a casa dele do sistema de esgoto, no meu entendimento, e aqui jurídico, nenhum município da capital tem o direito de não pagar a conta do serviço de atacado e nem de despejar o esgoto na estação de tratamento de esgotos que a Sabesp construiu. Para mim, isso é caso de intervenção. Então, eu sugeri que fizesse um decreto regulamentando a intervenção estadual nos municípios que não pagam a conta d'água da Sabesp e a intervenção estadual para quem não conecta no sistema de saneamento de esgotos da Sabesp. Porque o indivíduo que produz seu esgoto e joga no rio está gerando um prejuízo coletivo que supera a municipalidade. E quem simplesmente não paga a conta porque não quer pagar, ou porque discute, não deposita em juízo, não tem uma discussão racional, idem. E tal como você desliga a conta do usuário, você faz uma conexão forçada com o usuário que resolver jogar o esgoto na rua, a prefeitura tem o direito de quebrar a casa dele e fazer uma conexão. Eu acho que a Sabesp deveria ter, por ordem do governador ou de uma autoridade metropolitana, o direito de ir lá onde o município está jogando o esgoto do rio, pegar, conectar e mandar a conta. E se ele não pagar, intervenção estadual vai lá, só no caixa, pega o dinheiro e paga a conta. Acho que não é razoável jogar o financiamento da expansão da universalização do saneamento básico para a questão do precatório. Acho que isso daí é uma coisa absolutamente impensável em um país sério e um lugar desenvolvido. Mais cedo ou mais tarde aqui tem que regulamentar o tal do contrato de interdependência, quando for o caso, vai ter que sair, ou resolver aqui na região metropolitana, que é tudo da autoridade metropolitana, mas do jeito que está, a situação ela tem que ser finalizada. E a remuneração. Isso aqui é o que eu comecei. O contrato tem regras claras para um acordo econômico-financeiro que pode ser expandido para todos os municípios da região metropolitana de São Paulo. E como o Paulo tem conseguido aí, vai conseguir finalizar a missão, se ele tiver todos esses contratos da Sabesp, a Arcesp vai ter condições, já tem condições completas de assegurar
de ter uma institucionalidade, ter uma justa remuneração, e isso trará benefícios ainda maiores à sociedade, que vai pagar uma tarifa mais baixa. Isso daqui tem que ter uma coerência. Então, se discutir no futuro uma região metropolitana, tem que se discutir um regime regulatório, tarifário, que não vai fugir disso, porque é assim que se faz em boa parte do mundo. A gente não inventou esse negócio. A gente só estudou para verificar como que o mundo faz infraestrutura de rede, quando você tem um nível de cobertura adequado. E essa questão dos contratos com a Sabesp, da articulação do Estado de São Paulo, aqui fazer um gancho também, em resposta ao painel anterior, foi dito o que acontece com o contrato da capital com a decisão do Supremo. Não acontece nada. O contrato previu esse acontecimento, a decisão do Supremo está prevista no contrato, e eu tenho convicção que nem a decisão do Supremo, e nem se houvesse alteração da Constituição Federal, afetaria o arranjo que foi feito. Por quê? Porque o contrato com a Sabesp, como eu disse, ele pode ser rescindido, decretada a caducidade, encampação, como qualquer contrato de concessão. Agora, a relação que Estado e município alcançaram, ela só pode ser alterada por acordo de vontades. Ela foi fundamentada no artigo 241 da Constituição Federal, da Lei de Consórcios Públicos e de Programas, que foi mencionada, a Lei 11.107, só tem um artigo que aplica para esse convênio, que é o que permite que ele exista. E esse acordo, ele amparado na Constituição Federal, ele permite a realocação de competências constitucionais. Está escrito no artigo 241 da Constituição. O Estado pode pegar uma função, vamos supor, fazer ensino superior, e transferir para o município, por convênio. O Estado pode pegar um hospital regional, que é a atribuição dele, e transferir para o município rico, falar, você faz esse hospital para mim. Vocês já imaginaram, depois que o Estado fez isso, e em troca disso eu faço uma avenida para você, que vai ajudar também a minha conexão regional? Já imaginou, depois que o Estado constrói a avenida, que é a principal do município, que atravessa, que conecta duas cidades também, simultaneamente, o município constrói o hospital regional, cresce a demanda por saúde no município, e o município fala, não, agora que esse hospital é só municipal. Não pode. O arranjo de competências, o rearranjo, a realocação das competências amparada pelo 241 da Constituição, é definitivo até que as partes acordem fazer diferente. Por esse motivo, o convênio celebrado entre Estado e Prefeitura de São Paulo não prevê denúncia e permite execução específica. Não prevê denúncia significa que ninguém pode falar, estou fora, até que o convênio acabe. Com a Sabesp podem, os dois. Com o Estado e município, não. E se uma parte descumprir o convênio, a outra pode mover uma ação judicial para fazê-la cumprir. E, como um acordo nesses termos, ele é protegido pelo ato jurídico perfeito. E o Supremo Tribunal já decidiu que nem a Constituição pode alterar o ato jurídico perfeito. Então, esse convênio, muito pouco estudado ainda no país, ele é similar a um tratado internacional entre dois países, a construção de Itaipu. Não pode chegar ao país e falar, agora Itaipu é só minha. Ou o Paraguai e falar, vou parar de pagar a tua conta. Isso é uma coisa muito séria. É uma coisa que envolve bilhões de reais e que cada uma das partes está tomando outras decisões em função do que foi estabelecido aqui. Então, nesse sentido, eu acho que até que o Estado de São Paulo e o município de São Paulo acordem transferir as funções que ambos resolveram transferir para a Arcesp para outra autoridade, ele não é possível de ser afetado por uma decisão do Supremo. Sem contar que o próprio Supremo reconheceu os convênios de gestão compartilhada como alternativa para
para a construção dessas regulamentações. Então, não me preocupo muito com o porvir aí da região metropolitana de São Paulo no que se refere ao atingimento desses instrumentos. E isso afeta, no meu entendimento, pode ser aplicado em qualquer outra região metropolitana, qualquer outro arranjo, qualquer outra questão, tem que ser viabilizado. O professor Alaor colocou. O mais importante é que o saneamento exista, que a sociedade seja atendida. Se esse acordo para fazer esse arranjo foi feito dessa forma, ele tem que ser mantido e ponto final. O país tem que respeitar os contratos, respeitar esses acordos de longo prazo, principalmente quando tem a importância que tem o acordo do saneamento básico. Eu acho que era isso. Eu tinha aqui a questão do 7,5, é uma questão conectada com componentes tarifários, quantas tarifas você vai ter. Acho que tem que ter uma evolução, tem que ter 2 componentes tarifários, pelo menos, você tem que ter peculiaridades locais para resolver. Não pode ter, por mais que você mantenha um subsídio cruzado no plano estadual, ou no plano das regiões do Estado de São Paulo, ou da região metropolitana, por algum tempo, você tem que admitir que um município possa procurar e falar, olha, eu quero aqui um tratamento avançado de água. E o concessionário de serviço público tem que ser capaz de falar, olha, você paga? Sim, pode cobrar dos municípios aqui da cidade, aqui 10% a mais e oferecer esse serviço. Então, essa tarifa única da Sabesp, regulação única, mesmo que tenham várias tarifas, uma revisão tarifária única, vai ter que, nos próximos anos, permitir o surgimento de tarifas diferenciadas, a níveis de serviços distintos. E outra coisa que eu separei aqui, não tinha um item, mas sobre as regiões metropolitanas, e na virada do século XIX para o século XX, não sobre as regiões metropolitanas, mas o Stuart Mill disse isso daí. Lembremos-nos que as instituições políticas são obras dos homens. Não acordaram os homens em manhã de estio para separar completas, nem se assemelham às árvores, que uma vez plantadas estão sempre a crescer, enquanto os homens estão a dormir. Qualquer estágio da existência são o que são pela atuação voluntária do homem. A gente está fazendo essa região metropolitana de São Paulo, não vai surgir pronta, não vai ter uma fórmula, como o Spedretti mencionou aqui mais cedo. A região metropolitana de São Paulo vai ser construída. Vai demorar alguns anos para ela ser construída e não vai surgir de uma fórmula pronta. E não é um embargo de declaração no Supremo que vai fazer os nossos ministros supremos decidirem qual que é a região metropolitana de todo o país. Então, acho que o maior acerto que o Supremo fez nessa decisão é remeter o assunto ao legislador estadual, porque, indiscutivelmente, tem muito mais conhecimento de causa para tratar da região metropolitana do Estado de São Paulo do que o legislador federal, e assim aplicado a todas as regiões metropolitanas. Não é razoável achar que o Congresso Nacional vai dizer, em definitivo, sobre isso. Esse processo de contratualização, de institucionalização, vai trazer novos riscos e que vão ter que ser enfrentados. Eu espero que consigamos enfrentá-los e resolvê-los. Da minha parte, da nossa parte na FPCAF, eu considero ter participado desse processo de contratualização da Sabesp, sem dúvida alguma, a coisa mais relevante que eu fiz na minha vida, profissionalmente. Não tem comparação com qualquer outra coisa interferir num processo que afeta 20 milhões de pessoas, numa coisa tão relevante que é a água. A gente fez isso e todo o tempo da negociação, faço questão de deixar um testemunho, que o que a gente viu na Sabesp, na Prefeitura de São Paulo e no Estado de São Paulo, em toda essa negociação, foi esse espírito de encontrar a solução para os atritos que surgiam, mas nunca, nenhum momento, pensando no benefício direto,
ou da Sabesp ou da Prefeitura do Estado. Eu acho que surgiu em um momento uma capacidade uma possibilidade de um acordo que buscasse resolver a gestão do saneamento básico de uma forma mais racional, com a formação de consensos, de forma mais técnica. Eu espero que esse esforço que foi inicial, a gente tem que ele seja aprimorado e que seja expandido em outras situações. Me incomoda um pouco, não o nível da discussão da primeira parte da reunião, que é fabuloso. Me incomoda um pouco o medo do país parar para esperar o julgamento dos embargos de declaração. Me incomoda um pouco, o senhor estava mencionando aqui há pouco, que a decisão do Supremo era uma desculpa. Uma desculpa no Brasil, né? Você imagina uma discussão dessa numa sociedade absolutamente desenvolvida? Tem que resolver. Tem que entender o que o professor Agauer falou, que o saneamento é mais importante que essa institucionalidade. Essa institucionalidade é um mero meio para se alcançar uma tarifa mais barata. O resto é resto. E a universalização. Tarifa mais barata significa maiores possibilidades de captação dos recursos para a universalização do saneamento. Acho que era isso que eu queria dizer.